São 7h39. A gente fala agora sobre o tempo, a meteorologia com imagens de Campinas. Você vê aí essas cenas geradas ao vivo pela câmera instalada na nossa torre de transmissão. Ao fundo, o horizonte limpo, céu azul, com o tempo seco logo no início da manhã. Durante a madrugada, a cidade registrou 14 graus, agora faz 18. A máxima chega a 31 graus e o dia vai ser de muito calor, sem possibilidade de chuva, de acordo com a previsão do CEPAGRE da Unicamp. A crise hídrica em Campinas fez com que condomínios da cidade adotassem novas alternativas para economizar água. Em alguns, até a água da piscina tem sido reaproveitada. Os efeitos da crise hídrica chegaram neste condomínio de maneira mais intensa há cerca de 10 dias. Os moradores ficaram sem receber água da rua por 24 horas e só a partir daí, medidas de economia começaram a ser colocadas em prática. Quando teve a falta de água, as pessoas começaram a me procurar e querer saber o que estava acontecendo. E a resposta era que acabou a água da rua, não tinha água da rua mais para poder mandar para cima. Com as justificativas que a gente deu, todo mundo entendeu e passou a ajudar e entender o problema que a gente estava vivendo. O primeiro passo foi desperdiçar a menor quantidade possível de água. A mudança começou na piscina, já que no momento de aspirar a sujeira, eram perdidos cerca de 5.000 litros de água. Uma tubulação foi instalada para o reaproveitamento. O chafariz foi desativado. As caixas de descarga dos banheiros de todos os apartamentos receberam este dispositivo, que faz com que a quantidade de água usada para encher diminua pela metade. Aqui no condomínio, os moradores ainda não sentiram no bolso a economia que estão fazendo. Mas tem muita gente por aí que adotou mudanças simples nas ações do dia a dia e que já sentiram uma folga no orçamento no fim do mês. São medidas simples que, em alguns casos, pode representar uma diminuição de até 50% no valor da conta de água. Na casa do Caio, essa economia foi verificada. No mês de março, por exemplo, ele consumiu 21 metros cúbicos de água e pagou R$ 137,70. Neste mês, o consumo baixou para 13 metros cúbicos e o valor da conta ficou em R$ 69,81. Eu achei que era uma economia, para que tudo isso? De repente, ontem caiu minha ficha e falei, nossa, realmente tem como, sem perder a qualidade, com um pouquinho de esforço só. Depois da surpresa agradável, as medidas adotadas por aqui há cerca de 2 meses não devem parar tão cedo. A água do banho fica armazenada no balde e é usada para substituir a descarga e também para lavar o quintal. Enquanto isso, outro balde já está a postos para receber o que é dispensado pela máquina de lavar roupas. Eu quero que o espaço para meus filhos, para os meus netos, seja uma cultura que a gente vai adquirir. São bons hábitos que nós adquirimos, que nós não devemos perdê-los. Na casa deste comerciante, a conscientização é a mesma. Além dos baldes, um galão de água mineral também é utilizado para armazenamento. Na hora de lavar a louça, a torneira é aberta no mínimo e uma vasilha junta a água embaixo. Atitudes que diminuíram o valor da conta de R$ 111,98 em setembro para R$ 61,49 neste mês. Há cerca de 30 dias nós começamos mais forte na economia. Inicialmente mais para economizar a água mesmo, porque já estava em falta. Mas depois também teve uma surpresa agradável, que foi a redução na conta. Muito bem, olha, os bairros Chapadão, Quarto Centenário e Jardim Quintino terão corte de água amanhã. A interrupção vai das 8 da manhã às 5 da tarde. A suspensão, de acordo com a Sanasa, é necessária para a manutenção na rede de abastecimento da cidade. A empresa municipal recomenda aos moradores a reserva antecipada e economia de água. Agora vamos aos destaques do dia do Grupo Bandeirantes. Começamos com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, Carlos Giacomelli. Bom dia, Sena. Bom dia a você que está em casa. Sena, o Metro tem muita coisa bacana hoje, inclusive uma matéria falando sobre emprego em Campinas, né? Os números divulgados pelo CAGED mostraram que desde a medição do Ministério do Trabalho, em 2003, esse ano 2014 tem o pior acumulado de janeiro a setembro de todos os anos, né? Mais de 78% menor do que em 2003. Então, tem a matéria completa hoje no Metro, além de muitas outras informações, esporte, enfim, crise da água, né? Está bastante complicada a crise hídrica aqui no nosso estado. Então, tudo isso no Metro de hoje. Pegue o seu, sendo um abraço, até a próxima.
Ok, Jacomelli, obrigado. Agora vamos à Rádio Bandeirantes, AM 1170, com o Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo. Oi, Sena, bom dia para você. Bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Sena, você sabe o que é doula? Pois é, doula vem do grego e significa mulher que serve. Ela é responsável por acompanhar aquelas mães que querem, que optam pelo parto humanizado, acompanhar antes, durante e depois da gestação para amenizar as dores e também para que o parto seja da maneira mais tranquila possível. E é sobre este assunto que nós vamos conversar hoje aqui na Rádio Bandeirantes, no quadro Papo de Mãe do Manhã Bandeirantes. Se você tem alguma dúvida sobre parto humanizado, tem dificuldade em entender como isso funciona, se é melhor ou não que o parto cesariano, nós vamos ter aqui no estúdio uma doula, também vamos receber uma mamãe que teve a sua filha através do parto normal e também uma médica ginecologista obstetra para tirar todas as suas dúvidas. Então já sabe, Rádio Bandeirantes em AM 1170 e também pela internet em rb1170.com.br. Sena, por hoje é só, amanhã a gente está de volta. Ok, Gustavo, obrigado. Olha, o Centro de Controle de Zoonoses de Campinas divulgou um balanço da vacinação antirrábica que terminou no dia 18 na cidade. A meta para os cães não foi alcançada. Foram vacinados 58,1% dos cães e 90,3% dos gatos de Campinas. Mesmo o número tendo ficado abaixo no caso dos caninos, não foi considerada uma campanha ruim pelos veterinários do Centro de Controle de Zoonoses. Se a gente for comparar o ano de 2013, a gente vacinou mais cães e mais gatos, muito embora a gente não tenha atingido, no caso dos cães, a meta esperada, que é de 80%, a gente não chegou perto dessa meta. A gente ultrapassou a meta estipulada para gatos, o que para a gente é muito importante, porque o gato hoje é um animal que tem um risco grande para a raiva, pelo fato de ele ser um predador do morcego. O veterinário acredita ainda que muitos animais foram vacinados em clínicas particulares e não entram na contabilidade da campanha antirrábica. Assim, o número de imunizados deve ser maior. A raiva é uma doença infecciosa que afeta os mamíferos, inclusive os humanos. A transmissão acontece pela mordida, arranhões e mucosa do animal contaminado. Quem ainda não vacinou o cão ou gato pode procurar o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas. A antirrábica está disponível de graça. Campinas não tem caso de raiva em cães há 30 anos e há 15 em gatos. O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas fica na Rua das Sapucaias, sem número, no bairro Bela Vista. A vacinação acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 156 da Prefeitura. Bom dia, pessoal. Em um país que é administrado por uma mulher, a presidente Dilma Rousseff, a desigualdade de gênero entre homens e mulheres ainda é muito grande. E a situação tem se complicado. O Brasil caiu 9 posições em relação ao ano passado, quando comparado às oportunidades entre homens e mulheres em terras brasileiras. Nós ocupamos hoje o lugar 71 numa escala de 142 países. Ou seja, as mulheres têm tido menos oportunidades do que os homens. E esse instituto, ele mede várias coisas, como, por exemplo, acesso à educação, questão salarial, ocupação de cadeiras parlamentares. E, no nosso caso, as mulheres perdem principalmente em relação a cargos públicos, como de vereadora ou de parlamentar e outros cargos. E só para vocês terem uma ideia, como a mulher não se interessa por política, aqui em Campinas nós temos 33 vereadores e apenas uma vereadora. E os próprios partidos não conseguem preencher aquela cota obrigatória de 30% de candidatas para concorrerem às eleições. Outro fator que fez com que nós caiamos nesse ranking foi justamente a questão de mulheres não interessadas em economia. A única coisa que a mulher e o homem hoje no Brasil tá igual é em relação à questão de acesso à educação. O número de matrículas entre homens e mulheres é o mesmo no país. Mas ainda um grande desafio que é reduzir a diferença salarial existente para os mesmos cargos pagos para homens e para mulheres. É um longo caminho e nós esperamos que a presidente da República reveja isso, até porque durante a eleição foi se discutido muito quais eram as políticas públicas para as mulheres. Bom, gente, eu volto amanhã e espero com notícias melhores para nós mulheres. Até! No próximo bloco, as notícias do futebol e ainda...
E tem muito mais no Acontece Regional. Na volta do intervalo, você vai conferir que cresceu o número de denúncias a crimes virtuais. Você vai saber também como coibir esses crimes e também denunciá-los. É um instante só, a gente volta já.